Deixa eu pecado. falar rapidinho também sobre essa questão do Vojvoda, até porque, como você falou, Cláudio, tem muitos torcedores do Fortaleza falando, assim, não sei se é muitos também, né? Volta a falar, a minha bolha. Que tem já um fora Vojvoda. Eu não acho que a É um questão seja termômetro, do... né? Tem um termômetrozinho ali que já dá para a Porque temperatura. Até porque o Vojvoda também anda errando muito nas escolhas de alguns atletas. Não acho que é questão de esquema tático. E tem a questão também de, às vezes, não dar oportunidade para alguns atletas para se verificar. Para a gente, pelo menos, dizer assim, não, o Vojvoda realmente está certo em não dar tanta sequência. Porque acontece com todas as equipes, todas as equipes. Um cara não está jogando bem, então, para quem está acompanhando, a gente faz análise aqui, é tipo assim, cara, por que que não dá chance para fulano, entendeu? Fica insistindo no cara que não tá rendendo, e por que que não dá chance? Claro, quem conhece mais é o treinador, né? Que trabalha lá internamente. Mas aí é que tá, às vezes, quando as coisas não estão boas, os resultados não estão aparecendo, uma alternativa é você dar sequência para outros jogadores. Porque, queira ou não, e para quem é torcedor, obviamente, mais ainda, tipo, pô, vai entrar de novo esse cara, né? Então, Kaique no esporte, acontece muito questionamento. No Ceará, chegou uma época que era o Kleber o problema e tudo mais, né? O Fortaleza com o Jussa, por exemplo, o Tite agora. Então, o Vojvoda ele tem a sua parcela. Mas, o que eu vou falar é o seguinte: vai ter o jogo da próxima quarta-feira contra o Ceará. Se por acaso o Fortaleza foi eliminado, é uma situação assim muito difícil de sustentar o treinador no cargo. Não acho que vai ser uma derrota para o Palmeiras que vai acontecer. Embora, é bom lembrar, o Vojvoda, ele próprio pode dizer assim, cara, para mim já deu, entendeu? Pode acontecer do Vojvoda. Acho que não vai acontecer, até porque o mercado do Fortaleza anunciou hoje um zagueiro com o aval do próprio treinador, né, da comissão técnica, que foi o Brits, jogador lá do União Santa Fé, exatamente sob recomendação do Vojvoda, mas eu não acho que seja uma questão de demissão, sabe? Sinceramente, eu acho que é uma questão de cobrança. Uma cobrança do Vojvoda para o seu time e uma cobrança da diretoria para com o Vojvoda. Exatamente isso que o Cássio mencionou, do sistema defensivo. Se o Vojvoda não tem a capacidade de resolver isso, ele precisa ter alguém na comissão técnica dele que melhore isso. Se o assistente dele não consegue fazer isso, se o outro assistente também não, pois pronto, Fortaleza vai agora contratar uma pessoa que seja especialista para resolver bolas paradas. Por que determinado zagueiro sai da área e não tem uma cobertura? Alguma coisa tem que ser feita. Porque eu não tenho dúvida, Cláudio, que o melhor treinador para o Fortaleza, seja ele sendo rebaixado, mesmo sendo rebaixado, é o Vojvoda. Eu não acho que um novo treinador, que acho que a gente pode chegar naquela mesma situação do Fortaleza de 2019, quando o Rogério Ceni aceita trabalhar no Cruzeiro, vem o Zé Ricardo, não consegue, e é o próprio Rogério Ceni que consegue depois da sequência. Então pode estar vivendo no momento, né, o Vojvoda, um momento de saturação, em que ele fala uma coisa, os jogadores já não entendem mais. Mas também, como disse o Cássio, ele não tem esse perfil. Ele não tem esse perfil de corrigir a defesa, né? Como a gente citou. Ano passado mesmo, terminou com saldo negativo. Segundo turno do Fortaleza, tomando muitos gols, até perdendo de goleada num clássico de 4-0. Então, esse, para mim, é um problema que tem que haver uma cobrança internamente da diretoria, do presidente, para com o Vojvoda e, principalmente, conversar com ele sobre o que é que está acontecendo mesmo. Porque me paira, muitas vezes, um certo, vamos lá, um certo mundo de fantasia de análises, às vezes, pós situações de derrotas que aconteciam, vez ou outra, de dizer, não, que é o que o Vojvoda falava, eu confio nesse meu elenco. A frase, ela tá certa, mas a partir do momento que ela fica repetitiva, ela já se torna equivocada. Então, a partir do momento que o time não passa nenhuma confiança defensiva, que toma gol todo final de jogo, acontece uma expulsão, por exemplo, aconteceu a expulsão do Pikachu, a falta que foi batida lembrou demais o gol contra o Botafogo. Se o Fortaleza internamente não enxerga isso, pega o jogo do Botafogo, tem a expulsão do Sebadios, a falta batida depois da expulsão, sai o gol do empate do Botafogo. A mesma coisa hoje. Tava 1-0, expulsão do Pikachu, na falta batida, sai o gol na bola parada. É um problema recorrente. Quando o problema acontece de maneira pontual, acontece, é do jogo, é do futebol. Agora, quando acontece de maneira sistemática, já é algo para cobrança, é algo para modificação.
entendeu? Então, assim, já é uma coisa que tem que ser feita diretamente. E se o Vojvoda não tiver a capacidade, então que o Fortaleza comece a pensar o seu 2023. Seja ele para começar uma Série B, seja ele, caso consiga o milagre de ficar na Série A, você já ter uma continuidade. Então, eu acho que Fortaleza precisa, como eu falei a palavra, e aí dando crédito ao Márcio Renato lá do Glória e Tradição, uma ruptura. Esse eu acho que tem que ser um jogo de ruptura para fazer modificações no elenco e principalmente porque não sei se amanhã ou possivelmente amanhã a gente pode ter a notícia da perda do jogador principal da temporada. Iago Pikachu pode, por exemplo, dizer: olha, estou indo para o Japão, aceitei a proposta do clube japonês, e aí você perdeu um jogador de muita relevância, como foi, por exemplo, a própria ausência Sem dele hoje reposição. depois da expulsão. Sem reposição. Não tem reposição, não há. Com essa Na verdade, você vai ter que encaixe... se fortalecer como time do que propriamente depender como é dependente muito do Pikachu hoje. Lucas, e você acredita, tem essa questão de Pikachu e Minhoca falou da ruptura, né? Que esse jogo seja uma ruptura. É caso de tentar uma reformulação. O Fortaleza está contratando, pode ter mais saídas aí, além do Pikachu. É caso de o Fortaleza pensar numa mini reformulação, ou é questão de contratações pontuais para que entre no jogo, principalmente na Série A, né? Que já está mais complicada. Essa pauta ela foi bem interessante no último Raiz, que era o dilema que o Fortaleza entra agora. A gente estava avaliando se estava dando all-in, a avaliação que não era um all-in, porque o caixa do Fortaleza parece ser seguro, de acordo com os últimos balanços divulgados pelo clube, mas é um dilema. Galhardo vai ser caro. Uma coisa que eu até falo, mas fulano, algum torcedor do Fortaleza vai dizer, não, tá vindo, tá barato, tá dividido, o Inter tá pagando a maior parte. Eu nunca vi, ou se vi, não lembro, um torcedor que está contratando, dizendo, porra, ele tá levando um fumo. Sempre você tá achando que tá levando vantagem, só o outro levando fumo, você sempre tá pagando barato. E no final não é isso. Eu lembro, foi um debate muito sério que teve aqui do Bahia. O Bahia não paga mais de 200 mil para ninguém. Quando foi ver a folha do time era caríssima e o Bahia cheio de problemas na hora do rebaixamento. Enfim, não faço a menor ideia quando seja Galhardo, mas barato não é. Até porque ele é um jogador de capacidade de primeira divisão. Barato ele não é. E o Fortaleza não contratou 3. Se perde Pikachu, seria o quê? $1 milhão, hoje seria 5 milhões e 300 mil reais. Seria um bom caixa para isso aí, mas é um dinheiro que já vai entrar aqui, já vai para usar em reforço, justamente nesse dilema. Mas é um dilema por quê? Porque o Fortaleza não está 2 pontos, pô. Não são 3 pontos para tirar. Nesse momento já é muito ponto. Pode tirar? Pode, mas são 3. Eu repito, sempre na matemática. O Fortaleza, nesse momento, ele já precisa que 3 rodadas aconteçam tudo a favor dele e tudo contrário aos adversários. É muita coisa para acontecer. Geralmente não acontece em 3 rodadas. Quando acontece, é raro, esses 3 resultados que você precisa, eles são diluídos em 10 jogos. Agora, 3 seguidos, então, ou seja, é uma campanha de muita paciência, de uma forma geral, para buscar. E ter paciência num time que começa a não alcançar os resultados, ou pelo menos o principal da Libertadores, porque já foram 2. A eliminação da Libertadores, e o outro, o fato de estar na lanterna da primeira divisão. Então já dá para dizer que são resultados, porque nesse momento ele não está alcançando o resultado da primeira divisão. O Fortaleza precisa se reforçar defensivamente, mas é o que Minhoca falou. Se não foi com o Vojvoda, que seja alguém da comissão técnica ou de alguma solução. Ofensivamente, eu acho que o Fortaleza não é um grande... Inclusive, a gente falava que é um time que cria muito, não define, mas um time que cria muito. Em parte desses jogos da primeira divisão, conseguiu ter mais volume do que os adversários. Mas não adianta não ter uma defesa que segure um resultado, que você confie que vai segurar um resultado. Então, reconstruir isso já com o primeiro turno se aproximando do fim, ninguém vai dar sentença, como o Minhoca falou. O Minhoca que fez questão de dizer algumas vezes, não é uma sentença, mas também você não pode de ficar em cima do muro e de ignorar um cenário de, o desenho está começando a ser feito. E é um desenho que, para você passar uma borracha e recolocar o time no eixo, já começa a ser algo muito fora da curva. Fortaleza precisa se esforçar, precisa, sem desespero, porque caso caia, se ficar aí já resolve tudo, mas caso caia, o cenário econômico da segunda divisão é completamente diferente. Para quem não sabe, a cota da primeira divisão você ganha 40, 50 milhões, recebe
variável por colocação e tal. Na segunda divisão não tem isso. É 8 milhões e primo. 8. Ou seja, você cai de 50 a 60. Fortaleza no último ano ganhou quase 80 milhões de televisão, se eu não me engano. Aí você cai para 8. Ele ganhou 80 juntando as outras cotas que ele participou, né? Ou seja, e ter as contas que você já tem em 2022, levar para 2023 ter essa cota, então é algo que você precisa ter cuidado, porque você não pode estourar o caixa, mesmo que você sendo um clube organizado. Mas o Bahia também era, e na hora que foi para a segunda divisão, o caixa estourou, o Bahia ficou na dificuldade para esse ano. Eu estou dizendo isso porque eu não faço a menor ideia da resposta desse dilema do Fortaleza, mas o que eu posso dizer é que o Fortaleza vive um dilema. Não é fácil. Ele poderia estar numa situação pior, que ele já poderia estar com dificuldades financeiras antes desse dilema. O Sport de 2018, por exemplo, ele já tinha dificuldades e ficou nesse dilema. Pô, boto mais ficha aqui para tentar ficar e caiu. E se arrombou até hoje. No caso do Fortaleza, ele não tinha esse problema. Mas ele não pode criar o problema também. Ele não pode criar um problema para se salvar. É algo que Marcelo Paz vai ter que ponderar muito, porque já anunciou reforços, mas um especificamente para a defesa, e ele precisa de mais reforços defensivos. Ou seja, ele vai precisar gastar bem mais dinheiro do que foi feito até aqui, e não só reforços. Não é só chegar o cara, veste a camisa e corrige. Vai precisar que aconteça isso e que a comissão técnica de Vojvoda consiga dar uma consistência que, desde que ele chegou, apesar de todos os resultados que ele conseguiu, ele não alcançou até aqui. Porque até quando você vai para as grandes campanhas, eu falei do saldo negativo na Série A, tudo bem que era uma máquina do outro lado, mas o Fortaleza, por exemplo, foi atropelado na semifinal. Então, assim, ele não é que ele perdeu uma semifinal, ele foi atropelado. Então, das vezes que, como o Minhoca já lembrou aqui, um jogo-chave ali contra o Ceará na primeira divisão, atropelado. Então, assim, quando perde, acaba passando um trem. E isso já veio de 2021 para cá. Vai instalar o dedo e resolver tudo? Não imagino. Tem que buscar uma solução que até hoje não apareceu. Sobre essa questão das contratações, né? Eu falei, acho que no Raiz da segunda-feira, que para mim a prioridade tem que ser zagueiros e tal. E a gente falava da possibilidade do Adrielson, né? E não era o Adrielson, esse zagueiro que estava próximo. Na verdade, era o zagueiro argentino Brits, que foi anunciado hoje. Não tem condição de ser os dois, não? Aí eu já não sei. Um só resolve. Porque, assim, a fala do Marcelo Paes, né, na segunda-feira, no vídeo que ele colocou, ele disse que tinha um zagueiro que seria anunciado até quinta-feira. E quem foi anunciado hoje foi o Brits. Se é Adrielson, aparentemente não era o que estava próximo, né? Porque senão estava encaminhado. Então, e o próprio Adrielson, como a gente falou, né, também está sendo especulado por outros clubes, o próprio São Paulo também está atrás. E a dificuldade agora, né? Porque agora você não tem mais a Libertadores como atrativo, de uma certa maneira. Para um jogador, por exemplo, tô indo para um clube que ele está na lanterna da Série A. Não tem mais a Libertadores. Claro, tem Copa do Brasil, né? E claro, dependendo, seria o ideal tentar fechar negócio até o jogo da próxima quarta-feira, porque se por acaso perder uma classificação, né? Assim, porque se o Fortaleza perder a classificação próxima semana, vai ser traumático demais. Então, assim, já deixa cada vez mais a situação difícil de trazer novos jogadores. Mas para mim a prioridade teria que ser urgente zagueiro, entendeu? Hoje ele gastou 1 milhão, viu? Só esse número que esse jogador que está trazendo, André Almeida, ele informou foi $200 mil, na conversão isso dá 1 milhão e 68 mil reais. Ou seja, veja só, trouxe o zagueiro 1 milhão, vai trazer outro 1 milhão. É exatamente essa questão que vai ficar para ser observada agora. E para mim esse é o ponto, assim, de uma maneira geral eu não acho que o Brits, né, o zagueiro que chega é uma garantia. Eu não acompanhei muitos jogos. Ele é muito identificado lá no União Santa Fé, é praticamente o coração da equipe, né? Ele até no último jogo, que foi contra o Nacional do Uruguai, na terça-feira, ele marca um gol e é expulso. E quando eu fui olhar vídeos dele, né, aqueles vídeos que só tem as coisas boas dos jogadores, eu também fui tentar ver relatos de situações. Teve jogo que ele saiu irritado porque foi substituído. É um jogador muito disciplinado, toma muitos cartões. Então, assim, não é bem o zagueiro que eu acho que encaixa para o momento do Fortaleza. Ele é, como é que eu posso dizer? Lembra o Lugano do São Paulo? O Lugano do São Paulo não era técnico, era raça, né? Aquele jogador que se entrega. Talvez isso para o torcedor que quer ver um time mais raçudo dê certo, mas ele é um jogador que não tem muita técnica. E eu acho que o Fortaleza era para trazer um jogador técnico, entendeu? Adrielson tem mais essa característica, um jogador mais rápido, um jogador que foi um dos destaques da temporada passada no Campeonato Brasileiro.
Então, assim, para mim, a prioridade teria que ser essa. E aí o Fortaleza já gastou umas balas pesadas, né? Com a compra desse zagueiro Brits, trazendo o Otero, que também não deve ser um salário nada baixo, trazendo o Galhardo, que também não é um salário tão baixo, e o Lucas Sacha, que talvez desses jogadores seja a quantia menor. Talvez, entendeu? A gente nem sabe quanto foi investido. Mas talvez é isso. O Fortaleza está fazendo aquela última raspada na panela do que sobrou de dinheiro, como disse o Cássio na segunda-feira, para dar o seu all-in com o que tem. Assim, disse é o que pelo menos o Fortaleza sempre usou o discurso. Eu só vou usar aquilo que eu tenho. Então, aparentemente, o Fortaleza está usando as suas últimas fichas, o seu all-in, com o dinheiro que está restando. Tudo que a gente ganhou agora, vamos apostar agora, porque é o que a gente tem. Se a gente for ser rebaixado, a gente recomeça, e aí tem muito jogador com contrato, alguns contratos longos, como o Benevenuto, pode estar entrando esse dinheiro do Pikachu também, né? Pode estar entrando o dinheiro também de Copa do Brasil na próxima semana. O próprio Kaiser sai 3,9 milhões, né? Na Copa do Brasil, se passar. O Kaiser está sendo emprestado, então já é um alívio na folha, por exemplo. Então, se ele pagava X para o Kaiser, pode ser que agora já esteja compensando o valor que ele pagava ao Kaiser, já está valendo possivelmente ali o valor salarial que ele paga no Galhardo, possivelmente. Então, como são várias nuances, o Fortaleza deve estar usando tudo que resta para dar o gás necessário para essa reta final, que talvez não seja suficiente, mas é o que tem que fazer sem comprometer, obviamente, as finanças, porque é assim que até agora o Fortaleza conseguiu manter as suas, enfim, suas dívidas e seus orçamentos.